Pedro e João estavam indo para uma reunião de oração no templo, quando foram interpelados por um aleijado que mendigava. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e artérios se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos 3, verso 4 a 8. Pedro e João percebem aquela necessidade como oportunidade para o milagre de Deus. Eles sabiam quem eram em Deus e que Jesus precisava ser visto neles. Não subestimaram sua responsabilidade espiritual mediante o desafio que faceavam. Eles não espiritualizam a situação dizendo, como a maioria, não olhe para nós, olhe só para Deus. Somos meros humanos e temos muitas falhas. Eu até neguei o Filho de Deus. Olhe apenas para Jesus. Não. Jesus havia partido e agora eles eram o referencial. Assumiram a responsabilidade de ser o exemplo e o canal do poder de Deus. A primeira coisa que disseram foi esta: olha para nós. Isto despertou a fé necessária para que algo acontecesse. Foi o ponto de origem da intervenção divina. Aquele mendigo ficou esperando receber deles alguma coisa. Deus não se conteve mediante a integridade espiritual de Pedro com a situação confrontada. Quando Pedro e João se dispuseram responsavelmente diante da necessidade daquele homem, a palavra de Deus veio a eles. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Junto com a palavra, veio uma ousadia estranha, porém sobrenatural. Tomando pela mão direita, o levantou. E o milagre aconteceu. Um aleijado de nascença agora não só andava, mas saltava adorando a Deus. Foi uma situação tão inédita, explosiva, que a opinião pública foi imediatamente mobilizada. Pessoas de todos os cantos vieram ver o que tinha acontecido e ficaram chocados. Todos conheciam aquele aleijado que mendigava. A porta do templo era um local por onde todos, sem exceção, passavam. Sem ter como negar o milagre, começaram a olhar para Pedro e João como se fossem criaturas de outro mundo, atribuindo a eles o mérito do espantoso acontecimento. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Atos 3, verso 12. Porém, o mais tremendo é que no momento de receber os méritos, Pedro não engasgou na vanglória. Ele desvia o olhar das pessoas para Jesus e o apresenta como verdadeiro autor do milagre. Essa é a teologia de Pedro, o princípio da coerência. No momento da responsabilidade, ele disse: olha para nós. No momento da glória, por que fitais os olhos em nós? Olhem para Jesus, o autor da vida e a única e verdadeira explicação do milagre. Esta é a coerência que Deus espera que haja em nós. Pedro teve a integridade de chamar para si a responsabilidade de Deus, usá-lo, como também a humildade de desviar os olhos da opinião pública de si mesmo para Deus. Foi íntegro com Deus, responsável com o aleijado, sincero com a opinião pública e coerente consigo mesmo. Não devemos mandar as pessoas olharem para Deus ou para o exemplo de Jesus quando elas têm que ver esse exemplo em nós. E muito menos não devemos mandar as pessoas olharem para nós quando o que elas precisam é reconhecer a manifestação de Deus. Se invertemos essa ordem, que é responsável por nossa integridade perante Deus, vamos nos enquadrar no modelo de uma vida sem conteúdo, onde o importante é manter as aparências. Quando queremos manter o controle, impondo que tudo saia como queremos, sem avaliar o nosso próprio estilo de vida, vamos acabar com o coração frio e a cabeça quente, ou seja, com muitas desilusões e conflitos. Deus não unge a hipocrisia. Quando ao invés de querer controlar, preferimos confiar e servir de exemplo, vamos acabar com o nosso
coração quente e a cabeça fria. Ou seja, uma vida espiritual empolgante e cheia de paz. Avivamento é quando Deus começa a tocar as pessoas através da nossa santificação pessoal. A única pregação coerente de santidade é através do exemplo. Por isso, podemos correr o sério risco de estarmos inserindo o fermento dos fariseus e acabar inchados e obesos na nossa carnal compreensão. O mais sinistro nessa condição de subirmos no pedestal do humanismo religioso é que somos elevados a níveis tão altos de incoerência e arrogância que uma queda fatal se torna inevitável. Precisamos descer desse pedestal e abraçar uma vida coerente e inspiradora antes que o pior aconteça. O poder de Deus é sempre liberado através de uma vida coerente. Coerência produz identificação, afetando profundamente nossos relacionamentos. Santidade não é utopia mística e superficial com a qual manipulamos o respeito espiritual dos outros. Antes de tudo, fundamenta-se na coerência e na responsabilidade de inspirar pelo exemplo. Jesus orou dizendo: "E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade." João 17, verso 19. Quando Jesus orou ao Pai, revelando uma tremenda faceta do seu estilo de vida, podemos entender onde a teologia de Pedro estava fundamentada. Pedro foi não apenas o fruto da oração de Jesus, mas da coerência que ele praticava. Aquilo revolucionou sua vida. Praticou a mesma coerência e o milagre que transformou a sua vida estava transformando a vida de outros. Um aleijado de nascença, que tinha como única opção de sobrevivência mendigar, experimentou uma cura extraordinária. Pedro não tinha como receber os aplausos e as honrarias. Estava plenamente convencido que a oração do justo, que mudou a sua vida, é que também estava se reproduzindo e mudando a vida daquele homem que jazia à margem da sociedade. Nada poderia impedi-lo de viver de acordo com o estilo de vida que é a senha do milagre. Deus te abençoe em Cristo Jesus.